Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. E vamos à nossa primeira aula de educação física, né, do ano de 2021. Lembrando que nós estamos fazendo uma revisão de alguns conteúdos que já foram estudados em 2020, ok? Então vamos à nossa aula. Hoje nós iremos falar sobre as lutas do mundo. Então, quando falamos de lutas no ambiente escolar, temos que as diferenciar das tão conhecidas brigas. E sempre que eu vou tratar sobre conteúdos de lutas, né, eu gosto de deixar bem claro que existe uma diferença entre lutar e brigar. Então, qual é o conceito de lutar? O que é luta? É o combate de pessoas ou grupo de pessoas dotadas de treinamento ou não, e dentro das modalidades com regras e detalhes a serem seguidos. E qual é o conceito de brigas? É expressar a oposição entre dois indivíduos ou a busca de um objetivo por parte de um ser. Normalmente é usada para expressar a disputa física ou psicológica, as quais ocorrem sem regras, imperando o desrespeito à pessoa oponente. Quem dessa forma age procura algo sem se importar com as consequências dos seus atos e não dá valor aos possíveis efeitos de uma briga sem o respeito. Então, lembrando que geralmente quem luta não se envolve com briga, tá? Então, qual é a diferença? As lutas, elas têm as modalidades e cada modalidade tem as suas regras, né, os seus detalhes a serem seguidos. E as brigas são movimentos de violência sem se importar com nada e onde chega a levar, né, o indivíduo a desfazer do seu oponente, que seja com agressão física ou verbal, e infelizmente algumas brigas chegam até a morte. Então, de onde veio a luta? A origem das lutas? A luta nasceu em cada lugar onde o Homo sapiens se desenvolveu. Ela nasceu livre, como diz o próprio nome, sem adereços ou complementos, em consonância com a própria natureza. O homem que nasceu nu sempre lutou e continuará lutando até os fins dos séculos. Na pré-história, os homens primitivos, à semelhança dos animais também, brincavam de lutar, como até hoje fazem os filhotes dos felinos, por exemplo. Além do componente lúdico, existia também um aprendizado imprescindível à sobrevivência, onde os mestres eram aqueles que os haviam gerado. Então, a luta desde a pré-história, ela é um meio de sobrevivência. O homem aprendeu a lutar para sobreviver e a se defender. Portanto, não pode haver dúvida que a luta é o mais antigo desporto, e especificamente a luta livre, a mãe de todas as outras modalidades de combate corporal. Dessa forma, foram surgindo em cada canto do planeta, com seus traços de cultura diversas e não somente com um objetivo de sobrevivência, mas formas de luta que ao longo do tempo foram se organizando com regras e princípios, tornando-se assim também modalidades esportivas. Então, para que não tenhamos dúvida, a luta é o esporte, né, mais antigo, o desporto mais antigo, e a luta livre é considerada a mãe de todas as outras modalidades corporal. Né? Nós sabemos que há muito tempo atrás a luta era usada para prática de exercício de defesa, né? Nos exércitos, nas polícias. Então, até hoje ainda existe algumas práticas dessas desenvolvidas em algumas academias de polícia. E aí foram surgindo, através da luta livre, foram surgindo outras lutas que se originou ao que nós temos hoje, né? Que são, mais na frente nós vamos ver os tipos de modalidades esportivas, que têm regras estabelecidas e existe disputas e campeonatos e faz parte da Olimpíada. Aí eu expliquei aqui o que é desporto.
é qualquer exercício ou prática que, individual ou coletiva, visa a melhoria do físico e da saúde. Quaisquer atividades que têm como propósito uma competição esportiva. Então, todo exercício, toda prática, que seja individual ou coletiva, que venha desenvolver o físico e a saúde é considerado um desporto. E qualquer atividade que tem propósito ou uma competição esportiva é chamada também de desporto, certo? Aí agora nós vamos conhecer alguns tipos de luta do mundo. Então, agora nós vamos conhecer alguns tipos de luta. O karatê, sumô, judô, o laido, o aikido, o kenjutsu, kimpo, o ninja, jiu-jitsu, kendo, taekwondo, kung suon, taekwondo, jeet kune do, kung fu, muay thai, viet vudan, kyoan-do, choi-kyo-do, sinseriunio, angamporá, cochite, tangta, nutsuda, kalaripaitu, fence, landslide, maculelê, capoeira, freestyle, wrestling, sicaran, combatan, silate e kickbox. Então, após nós conhecermos alguns nomes, né, das lutas pelo Brasil e pelo mundo, nós vamos às nossas atividades. Então, eu passei a atividade 1. Era para você citar 3 lutas que você conhece e dizer a origem e o local onde é mais difundida e praticada. Então, das que vocês me enviaram, as mais citadas foram capoeira, muay thai e jiu-jitsu. Então, se você fez essa pesquisa, é para você colocar isso aí. É pessoal, né? São respostas pessoais. Aí a atividade 2 é para você realizar uma pequena pesquisa e citar 3 tipos de luta do mundo que você não conhece e que para você trazer informação de onde ela surgiu e qual país ela é praticada. Então, foi interessante, apareceram alguns nomes desses que eu citei e vocês responderam corretamente. E eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre as lutas do mundo, né? Lembrando que nós estamos fazendo revisão do nosso conteúdo. E esse conteúdo, ele vai ser, né, analisado, cobrado na nossa avaliação e no nosso portfólio, tá? Obrigada pelas atividades enviadas e espero que vocês façam a revisão e a correção do conteúdo e até a nossa próxima aula.